amigos, amigas. Hoje nós estamos aqui para falar de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dentro da série Biografias. Allan Kardec é um pseudônimo adotado por ele, mas o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Acredita-se que Allan Kardec foi um nome que ele tinha quando ele viveu nas Galhas, como ele era um sacerdote druida, e ele tinha esse nome. E Kardec, ao receber essa informação a respeito desse nome que ele teve, ele resolveu adotá-lo como pseudônimo a fim de diferenciar Allan Kardec e Hippolyte Léon Denisard Rivaio, aquele conhecido educador francês, do espírita que veio a se tornar. Kardec nasceu na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, século XIX, início do século XIX. E desencarnou, morreu em Paris, no dia 31 de março de 1869. As informações básicas que temos sobre ele é que ele veio de uma família católica, uma família que se destacava no campo da advocacia e da magistratura. E sabemos que ainda muito criança, Kardec foi para a Suíça, para Yverdun, o castelo de Yverdun, em Verdun-sur-Mer, onde ficou internado numa escola dirigida por Pestalozzi, o famoso Pestalozzi, educador Pestalozzi, que revolucionou o ensino à época, um reformador da educação. Allan Kardec, pelo que nós vemos da sua biografia, ele era uma criança que se destacava, tanto que ainda na idade, 14 anos, um pouco menos, um pouco mais, ele já era monitor das crianças mais jovens. Mas essa monitoria que Kardec exercia lá em Verdun estava dentro do método adotado por Pestalozzi. Ou seja, procurava incutir valores morais nas crianças, nos educandos, a fim de que eles aprendessem desde cedo a compartilhar aprendizados, um colaborando com o outro, um auxiliando o outro. Porque a metodologia de Pestalozzi é importante ser destacada na vida e na formação do caráter de Allan Kardec. Se Kardec se tornou um grande humanista, um grande educador, ele deve muito a essa educação que ele recebeu em contato com Pestalozzi. Obviamente que essas características da sua personalidade, uma inteligência precoce, um amor ao próximo, querendo torná-lo, auxiliá-lo no seu processo evolutivo, são condições que ele trouxe de outras encarnações. Mas bem orientado, primeiro pela família e depois por Pestalozzi, ele conseguiu se tornar a pessoa que nós conhecemos como aquele escolhido pelo alto para se tornar o codificador do Espiritismo. Então, Kardec tem uma base católica vinda da família. Foi para a Suíça, onde ficou internado, e adquiriu uma orientação protestante lá na Suíça. Ao mesmo tempo, ele aprendeu valores intelectuais da escola propriamente dita e desenvolveu aprendizados morais, que era a base do ensino de Pestalozzi. Uma construção moral,
todos os aprendizados intelectuais, do aprimoramento da inteligência, segundo as orientações de Pestalozzi, estavam voltados para a construção do homem de bem, do homem bom, do homem moralmente aceito pela sociedade. E que nós vamos encontrar nos seus comentários, nas obras da codificação e nas publicações da Revista Espírita. Então, Kardec ficou muitos anos, e já ainda jovem, antes dos 20 anos, foi para Paris. Interessante que Kardec ele não revelava um tipo físico que a semelhança dos franceses. Ele tinha características físicas que lembravam mais os germânicos, que talvez possa nos fazer especular sobre a encarnação que possivelmente ele tenha tido na República Tcheca como Jan Hus. Então, Kardec tinha essas características físicas. E aos 28 anos de idade, em 1832, ele conheceu uma pessoa que foi importantíssima na sua vida. Aquela que se tornaria sua esposa, a Amélie Gabrielle Boudet, que era bem mais velha que ele, em torno de 10 anos de idade. Com ela, se consorciou, e se consorciou em todos os aspectos, não só no aspecto matrimonial, como marido e mulher, mas também iniciaram uma construção na área de educação que muito auxiliou a França, a estrutura educacional da França, a renovação do ensino francês, uma verdadeira, digamos, modificação na área da ciência, da matemática. E Kardec e Amélie eram tão integrados, tão envolvidos com a construção educacional do homem, sempre voltado para as consequências morais, que ele dava aula gratuitamente. Eles davam aula gratuitamente a fim de auxiliar aqueles que não tinham condições de envolver com maiores recursos no processo educativo. Então, nós vamos dar uma paradinha agora, mas vocês já puderam ter rapidamente um apanhado histórico da vida de Allan Kardec. Então, retornamos, estamos falando hoje sobre Allan Kardec no programa Biografia. No primeiro bloco, nós apresentamos apanhados gerais sobre o nascimento, vida de Allan Kardec. Paramos quando ele se consorciou com Amélie Boudet, que foi sua companheira de vida, na organização do plano educacional e também na organização, no estabelecimento e organização do Espiritismo. Allan Kardec, ele teve contato com o Espiritismo em 1854. Ele já era uma pessoa de 50 anos de idade, já não era mais tão jovem. Era uma pessoa madura, muito conhecida no meio social francês. Kardec era uma pessoa que tinha publicado vários livros na área de educação. Ele tinha apresentado uma reforma para o ensino francês e teve muito êxito. Então, ele era uma figura notável, conhecido inclusive do imperador. Ele frequentava a residência do imperador. Era uma pessoa distinta, pessoa respeitável. E ele conheceu o Espiritismo. Como que ele conheceu? Ele se interessou pelo estudo do magnetismo, que naquela época, lá para os anos de 1854, um pouco antes, estava tendo uma grande ação, movimentação na Europa. Através de um amigo muito próximo, descendente italiano, o Sr. Fortier, que era magnetizador. E Kardec foi levado a uma reunião mediúnica. E naquela época, as manifestações mediúnicas que predominavam
eram as manifestações físicas, de efeitos físicos. Eram chamadas mesas girantes e falantes, porque as mesas com pancadas, com ruído, com pancadas que marcavam uma letra, um alfabeto, formavam as palavras e as palavras formavam as frases. Então, eles diziam assim, as mesas dançantes, falantes ou mesas girantes. Kardec, num primeiro momento, ele não se interessou muito, ele achou até ridículo. Como é que uma mesa fala? Uma mesa não tem cérebro para pensar, para se manifestar. Mas, pelo sim, pelo não, ele acompanhou o amigo muito entusiasta e foi a uma reunião. Foi a primeira reunião espírita que ele foi em 1854. E ele observou, e como ele era uma pessoa muito séria, ele, antes de dizer um não aos fenômenos, ele começou a observar e notou que as perguntas que os circunstantes faziam às mesas, as mesas respondiam. Algumas dessas respostas eram respostas profundas, respostas que revelavam um conhecimento filosófico ou científico ou moral. E aquilo foi que despertou a atenção dele, porque havia muita frivolidade, havia muitas perguntas tolas que as pessoas dirigiam à mesa, mas não se tinha ideia que poderia ser espíritos que estavam se manifestando. Isso ainda era um fenômeno muito geral na França, tinha ocorrido com muita intensidade e estava ocorrendo com muita intensidade também nos Estados Unidos. Então, Kardec começou a participar das sessões e ele mesmo começou a elaborar perguntas cada vez mais complexas, uma pergunta que leva a uma resposta, essa resposta a outra pergunta, e foi assim que ele, a partir de algumas perguntas já feitas por alguns amigos, ele começou a construir o edifício da codificação espírita. Por isso que nós falamos codificação, porque ele fez muitas perguntas foram decorrentes das respostas dadas pelos espíritos. Ele passou a compreender que aquilo ali não era a mesa realmente que estava respondendo, era alguém que estava utilizando um instrumento físico, uma mesa, uma pancada, um ruído, um barulho, para se manifestar. E que aquilo ali revelava inteligência, raciocínio, lógica. Mais tarde, com a evolução do processo, do conhecimento mais aprofundado, já sabendo que eram espíritos, pessoas que tinham vivido, os mortos é que estavam se comunicando. Então, os próprios espíritos indicaram, sugeriram que deveriam usar o lápis para escrever. A pessoa pegar um médium, a pessoa que transmitia, que doava as energias, ou que interpretava, que escrevesse. E passou a se escrever, veio a chamada psicografia escrita espírita. Kardec, então, publicou a essa época, a partir dessas perguntas e respostas, ele começou a produzir o que nós chamamos de codificação espírita em 5 obras básicas. Começaram, iniciada pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1858. Mas tem muita curiosidade a respeito do Livro dos Espíritos, porque Kardec participa também, digamos assim, de uma forma muito intensa da elaboração desse livro. É um livro que vem na forma de um código, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Algumas respostas são muito sucintas, é uma frase. Outras já um pouquinho mais detalhadas e muitas delas são comentadas pelas reflexões, pela análise de Allan Kardec. É chamado um código. É um código de ensinamento para uma nova era na humanidade, que marcou ponto, foi um marco naquele 18 de abril de 1858. Nós temos muitas coisas a dizer
sobre o Livro dos Espíritos. Mas apenas lembrar que os Espíritos nos deram respostas às perguntas, às indagações mais importantes que nós temos na nossa vida. Por exemplo, quem somos nós? Qual é a razão da nossa existência? Por que fomos criados? De onde viemos? Quais são as nossas origens? E qual é o nosso destino? Para onde vamos? Essas respostas estão contidas nessa obra, mas ela está na forma de um código, por isso que Kardec é chamado codificador. Ele mesmo, depois, nas obras que se segue, que voltaremos a falar, ele vai decodificar esse primeiro código divino. Agora nós vamos dar uma paradinha e vamos fazer um intervalo, mas continuamos com a biografia de Allan Kardec. Continuando com o programa Biografias, estávamos falando anteriormente sobre o Livro dos Espíritos. Antes de passar para as outras obras básicas, eu gostaria de fazer uma pequena leitura a respeito de 3 momentos que marcam a evolução do Espiritismo, que consta aqui do Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 5. Kardec diz assim: 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias, das ideias espíritas. Primeiro, da curiosidade. Lá naquela época, em Paris, na América, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a curiosidade, aquelas pancadas, os ruídos, a movimentação de objetos foi intensa, para chamar atenção para o fenômeno. Então, o primeiro momento foi da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Depois, o segundo, o do raciocínio da filosofia. Foi a constituição propriamente, o estabelecimento do Espiritismo como uma doutrina, uma filosofia do raciocínio baseado na lógica, não na ficção, nem na fantasia e muito menos na teologia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período e o terceiro virá inevitavelmente. O segundo período que começa, Kardec escreveu naquela época, no século XIX, que o segundo período do raciocínio, das reflexões, da medição, estava começando. E nós estamos vivendo agora, no século XXI, o terceiro, das consequências desse aprendizado. Voltaremos depois a esse assunto, mas é importante ver que nós estamos vivendo um período das consequências morais desse conhecimento. A segunda obra publicada por Allan Kardec foi o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que é um livro que auxilia muito a prática mediúnica, nos ensina o que é médium, o que é mediunidade, como deva ser essa prática, e nos fala também de processos de influências inferiores sobre todos nós, que é a obsessão. O terceiro livro da codificação é este aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já tinha o código, começou a decodificar com a prática, a convivência com os espíritos, que se faz diariamente, não somente numa reunião mediúnica, mas ele quer agora nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos morais de Jesus. O Espiritismo tem como fundamento o cristianismo, os ensinamentos morais de Jesus. Então, com isso, tudo que possamos fazer, todas as nossas escolhas, toda a nossa vida, a condução da nossa vida, a nossa felicidade futura ou infelicidade, depende desse aspecto moral. O quarto livro da codificação é o Céu e Inferno. E Kardec faz uma análise brilhante na primeira parte do livro sobre os conceitos de céu e inferno e de justiça divina segundo o Espiritismo, mostrando como as teologias
podem estar equivocadas. Na segunda parte, nos traz exemplos de diversas categorias de espíritos, de acordo com as suas ações cometidas, suas escolhas. E o último livro da codificação o livro A Gênese, é um livro dividido em 3 partes, que trata primeiro da universalidade do ensino dos espíritos, da formação da Terra e dos espíritos, de onde viemos. E depois ele nos mostra uma parte que fala dos aspectos, como é que se processa as comunicações, das energias, dos fluidos, e finaliza com os milagres, as predições do Cristo, e fala-nos, por último, dessa nova humanidade, uma humanidade mais esclarecida, mais moralizada, que o período da regeneração irá nos trazer por certo. Essas são as obras da codificação de Allan Kardec, que ele mesmo decodificou. A partir do livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, Kardec decodifica esse código que consta no Livro dos Espíritos. Daí a importância de conhecer bem o Livro dos Espíritos. Uma coisa que eu gostaria de destacar, que após a publicação dessas obras, Kardec passou até o ano de 1969 a divulgar o Espiritismo. Ele divulgava, ele fez muitas viagens, ele fundou a Revista Espírita, de onde ele obtinha informações e ele correspondia com o mundo inteiro. Nós, do Brasil, tivemos pessoas que corresponderam com ele. Kardec, nas suas viagens, ele desenvolveu um contato mais próximo com os espíritos e núcleos espíritas foram divulgados, foram criados em toda a França e no mundo, através desse intercâmbio com as revistas. Agora, existem outras obras da codificação, como as obras póstumas, que foram achados, escritos, publicados após a sua desencarnação. Há muitas biografias, algumas biografias de Allan Kardec, incluindo Camille Flammarion, tem outras. Mas eu recomendo para vocês, caro telespectador, uma obra que às vezes passa despercebida e que é a publicação da FEB, chamada Allan Kardec. Os autores foram Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, respectivamente, diretor e presidente da Federação Espírita Brasileira. Vale a pena ler. Não existe uma obra que mais profundamente analisa Kardec, o homem, o Allan Kardec, o ser humano, o professor emérito educador, e também todas as suas obras, todas as suas andanças, todos os seus trabalhos como espírita e como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um espaço de 24 minutos, como é este programa, vocês há de perceber que é muito pouco para nós falarmos de Kardec. Isso aqui apenas é como se nós estivéssemos colocando um pouco de açúcar, um pouco de mel, para despertar a curiosidade. Na verdade, dificilmente nós vamos conhecer o Espiritismo, praticá-lo, como é orientado por Kardec, sem conhecer essas obras. Mas eu queria, para encerrarmos, ao nos aproximar do encerramento, fazer o fechamento dessa conversa, dizer que o Espiritismo, a doutrina espírita, a palavra criada por Allan Kardec, estava sob o comando do Espírito de Verdade. Uma pleiade de espíritos superiores, de homens que viveram em épocas diferentes da humanidade, que detinham conhecimento moral, intelectual, científico, e que uma parte ficou no plano espiritual, uma parte estava encarnada. Kardec é um dos membros dessa imensa e poderosa falange dos guardiões planetários, da falange do Espírito de Verdade, que nós acreditamos piamente ser o próprio Cristo, o nosso modelo e guia da humanidade. Agora nós encerramos, falamos muito rapidamente, aguardamos vocês em outros programas de biografia e que Deus abençoe todos que estão voltados para o esclarecimento e para a melhoria espiritual. Muito obrigada.